Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Guilherme, trazendo aqui mais um vídeo pro canal. Galera, hoje a gente vai dar continuidade aqui ao nosso assunto de função quadrática, tá? Na aula passada a gente viu como determinar a raiz de uma função quadrática, tá? Vou colocar aqui a equação que a gente chegou. Essa equação aqui, né, é muito conhecida como a equação de fórmula de Bhaskara, né? Então, essa aqui foi a equação que a gente achou na aula passada, gente. Essa equação aqui então determina as raízes, né, da nossa função, ou seja, os valores de x para qual a f de x é igual a zero, beleza, galera? Beleza. Um outro ponto importante que a gente consegue estudar é o vértice de uma parábola. Vou fazer um exemplo aqui graficamente para a gente conseguir entender legal. Galera, vamos supor que a gente tem uma parábola aqui, ó. E essa parábola, como a gente sabe, temos a raiz aqui, vou chamar ela aqui de x2, e temos a outra raiz aqui que eu vou chamar de x1. E galera, a gente tem um ponto aqui no meio, ó, onde a função f, colocar aqui de xv, é mínima, ou seja, ela é menor que toda f de x para todo x que a gente pegar no conjunto dos números reais, certo? Ou seja, esse é o menor valor que a função assume. E isso acontece justamente aqui nesse ponto, ó, que é o que a gente chama de vértice da parábola. Nesse caso, a gente tem uma parábola com concavidade voltada para cima. Então, o que acontece é que, nesse caso, o vértice apresenta o ponto de mínimo da parábola, certo? O menor valor que a função f assume, certo? Se a gente tivesse uma parábola nesse naipe aqui, a gente teria um vértice também, tá? Que é esse ponto aqui. E seria a f, né? A função f assumiria o seu valor máximo aqui nesse ponto aqui, nesse vértice, tá bom? Então eu só estou pegando isso aqui para exemplificar, para a gente começar aí a fazer a nossa demonstração. Bom, vou apagar aqui então. Deixa eu já observar aqui. Galera, esse ponto que eu peguei aqui, ó, xv, tá bom? Esse xv, repara que ele é o ponto médio entre x1 e x2. Ou seja, galera, o que eu consigo tirar? Que xv é o ponto médio, então é x1 mais x2 dividido por 2, tá bom? Isso pelo fato de que xv é o ponto médio entre as raízes, né? Ou seja, entre x1 e x2, que são as nossas raízes. Belezinha? Vou apagar aqui então agora. E vou anotar sobre xv ser o nosso ponto médio. Xv, né, no caso, seria a coordenada x do nosso vértice. Então, xv vai ser escrito então como a nossa raiz x1 mais a nossa raiz x2 dividido por 2. Galera, aqui a gente está supondo, né, que nesse caso que a nossa parábola ela tem duas raízes, né, x1 e x2, uma diferente da outra. Mas, por o caso em que isso não acontecer, tá, que x1 e x2 sejam iguais, isso também vale, tá? Isso é de modo geral, tá bom? Vale para qualquer caso. Então é só supondo aqui que é para a gente demonstrar o caso geral, né? O pior caso. Então, galera, seguinte. O que é a nossa raiz aqui, ó? x1 e x2. Ela se inscreve dessa forma aqui, tá? Eu vou colocar aqui, ó, a gente sabe também, a gente chama de delta, o que está dentro aqui da raiz quadrada. Ou seja, b quadrado menos 4ac. Só vou chamar delta disso aqui, tá? É usual fazer isso aqui, eu vou chamar isso aqui que é para facilitar aqui na hora que a gente for apresentar. Então, galera, x1. Vamos supor que x1, então, é dessa forma aqui, ó. x1 é b mais raiz de delta sobre 2a. Certo? x1, tá? Quem que é o x2? x2, galera, é a mesma coisa, só que em vez de mais é menos. Porque lembra, x1 vai ser
menos b mais raiz de delta sobre 2, e x2 vai ser b menos raiz de delta sobre 2. Tá bom? Então é isso aqui que a gente tem, ó. 2a, tudo isso aqui dividido por 2. Beleza, galera? É isso aqui que a gente tem por enquanto. Isso aqui sai do fato, então, que xv, né, que é o x do vértice, é o ponto médio entre as raízes. E as raízes a gente escreve dessa forma aqui. Galera, o denominador aqui, ó, é igual, né? Então a gente pode emendar aqui, escrever escrever aqui, ó, de modo geral, 2a, para os dois, tá? Então é o seguinte, aqui temos menos raiz de delta, aqui mais raiz de delta. O que acontece? Mais com menos, né? Soma, desaparece, dá zero essa soma aqui. Então a gente fica com menos b com menos b, dá menos 2b. Sobre 2a, que é isso aqui de baixo, dividido por 2. Galera, divisão aqui de frações. Isso aqui vai ser menos 2b sobre 2a vezes 1 sobre 2. Por que isso aqui, né? Porque quando a gente... Aqui quando a gente não escreve nada é porque tem 1, né? Quando é divisão, a gente inverte e multiplica aqui, né? Então, se a gente cancelar aqui, ó, teremos então que o nosso xv vai ser menos b sobre 2a. Tá bom, galera? Ou seja, qual que é a coordenada no nosso vértice? Do nosso x do vértice, né? X de v é menos b sobre 2a. Beleza, galera? Essa aqui basicamente é a dedução, né, de como determinar o x do vértice. Então vou apagar aqui agora e escrever esse resultado. Temos então que o x do vértice é dado por menos b sobre 2a. Belezinha, galera? Agora a gente já tem a nossa x do vértice. Agora a gente tem que determinar o y do vértice. Ou seja, a gente tem que saber agora o yv. Belezinha? Vamos fazer isso então. Vou deixar aqui do ladinho. X do vértice igual a menos b sobre 2a. Agora vamos determinar o y de v, tá bom, galera? O y de v, basicamente, a gente tem que o valor de x no vértice é isso aqui. Então agora, para a gente achar o y, é só a gente substituir aqui, certo? Porque a gente sabe que o f de x é a mesma coisa que y, né? Ou seja, y é o nosso f de x. E a gente quer determinar o valor de y, ou seja, o valor de f de x, quando o x é o x de v. Ou seja, o que a gente quer? O f de xv, tá bom? Que vai ser o nosso yv. É só substituir então, galera. Isso aqui então vai dar a vezes... Vamos só substituir aqui, ó, menos b sobre 2a. Isso aqui tudo elevado ao quadrado, mais b multiplica menos b sobre 2a, mais c. Aí, galera, agora é a gente sair manipulando as coisas aqui e a gente chega, né, no resultado que a gente está esperando. Então, vamos fazer o seguinte agora, ó. Para não ficar muita conta, eu vou simplificar aqui, tá bom? E eu vou dar o resultado para vocês, mas vocês podem fazer na mão que vai dar certinho, tá bom? Então aqui, ó, galera, se vocês manipularem isso aqui, sair cortando as coisas aqui, você vai chegar no seguinte, você vai chegar aqui, o y do vértice, que é o nosso yv, vai ser b quadrado menos 4ac sobre 4a. Ou seja, galera, o que é b quadrado menos 4ac?
é justamente o delta, certo? Portanto, portanto, a gente tem o seguinte, aqui tem um sinalzinho de menos, né? Menos b quadrado, né? Menos 4ac sobre 4a. Então, galera, isso aqui é a mesma coisa de escrever que o nosso y de v é menos delta sobre 4a. Por quê? O delta é b quadrado menos 4ac, que é a mesma coisa que está aqui, ó. Certo? Ou seja, o nosso y de vértice, então, é o nosso delta dividido por 4a. Belezinha, galera? Feito isso aqui, então, a gente tem o nosso x do vértice e o nosso y do vértice. Então, aí são duas coisas aí muito importantes aí para quando a gente trabalha com função quadrática. São ferramentas importantes, né, que a gente consegue utilizar para resolver vários exercícios. E eu vou trazer na próxima aula um exemplo, né, um exemplo voltado um pouco para a física, sobre o deslocamento de um corpo, utilizando esses conceitos aqui, tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilhe o vídeo, tá bom? É muito importante para a gente conseguir crescer o canal aí e atingir os 30 primeiros inscritos. Gente, muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima, valeu!